Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui com você para meditar a palavra. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 12, versículo de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para o discípulo, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veja, Jesus, nesta palavra, ele quis agradar o seu Pai. Em vez de falar da família, de laço de sangue, lembrando que aqui os irmãos de Jesus não é irmãos de sangue, né? Mas eu falo família de sangue, é a sua mãe que está aqui. Em vez de apelar para o laço de família, Jesus apela para o laço com o seu Pai. Então, enquanto as pessoas estão dizendo assim: olha, tua família está aí fora, tua mãe está aí fora. Sua mãe, seu sangue. Jesus fala do Pai. Porque Jesus aproveita toda a situação para dar um ensinamento. E Jesus quer dar um ensinamento muito forte agora para nós. Então, mais do que agradar os laços humanos, Jesus ele quer agradar o seu Pai. Primeira coisa que nós precisamos entender. Jesus, ele não desconsidera os laços humanos. Não, de forma nenhuma. Jesus quis ter uma família, minha gente. Se Jesus desconsiderasse família, Jesus não teria vindo numa família. Não, Jesus quis ter uma família. Deus quis ter uma família. A Bíblia diz que Jesus lhes era obediente em tudo. Jesus era obediente a José e a Maria em tudo. Diz a Bíblia isso para nós. Então ele não desconsidera o laço familiar. Ele não desconsidera o laço de sangue, de forma nenhuma. Existe um mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ele mesmo pregou sobre isso, ele mesmo falou sobre isso, a importância de honrar um pai e de honrar uma mãe. E ele honrou por toda a vida. Então, de forma alguma, Jesus, ele desqualifica, ele desconsidera os laços familiares, os laços humanos. Mas, preste atenção, ele aproveita essa palavra, esse momento, para ensinar que mais importante que os laços humanos, mais importante que os laços familiares, são os laços espirituais. Gente, isso aqui é ensinamento para a sua vida e para a minha vida. Mais importante do que laços humanos, mais importante do que laços familiares, são os laços espirituais. Ele já havia dito isso também no templo para sua mãe e para o seu pai. Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Então, quando José e Maria perderam Jesus e perderam esse laço, Jesus, ele já com 12 anos, ele dá esse ensinamento. Vocês não sabiam que o mais importante é o meu relacionamento com o Pai? No Evangelho de hoje, Jesus mostra o laço com seu Pai no céu. O mais importante é fazer a vontade de Deus. Mais importante do que a vontade dos homens é a vontade de Deus. Mais importante que os laços humanos são os laços com o céu, são os laços com o Pai do céu. Então entendeu isso?
Esse é o grande ensinamento. Seus laços familiares são muito importantes, mas mais importante é o laço que você tem com Deus. Vamos acrescentar algumas coisas? Quando Jesus disse assim, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está fazendo? O laço comigo deve ser mais importante que o laço com a tua família. Jesus falou, aquele que ama filhos mais do que a mim não é digno de mim. O laço que você tem comigo deve ser mais importante do que o que você tem com a sua família. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada, porque numa mesma família um vai ficar dividido contra o outro. Ou seja, por causa de Jesus pode haver divisão na família. O laço comigo é mais importante do que o laço com a família. Não podemos quebrar o nosso laço com Deus, minha gente. Não podemos. Aliás, quanto melhor estiver o teu laço com Deus, melhor você vai conviver com a sua família. Não é que Jesus quer que você entre em briga com a sua família de forma nenhuma. Agora, pode acontecer que porque você segue a Deus, alguém da sua família não concorde com isso. Então, o que é mais importante nessa hora? Agradar aquele que não gostou que eu segui a Deus? Ou agradar a Deus e desagradar meu familiar? Agradar a Deus e desagradar o familiar. Jesus, ele está dizendo que ele está acima de tudo, até mesmo dos nossos laços de sangue, até mesmo da nossa família. Vamos amar nossa família? Claro, ele pediu isso, mas ele acima de tudo. Que Deus te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.